Olá a todos e a todas, bem-vindo à aula 12. Bom, eu nem sei mais se isso é uma aula ou se é um devaneio meu sobre as pinturas do livro da Valentina, Contos da Valentina, que se chama Ecos do Passado, logo logo vai estar aí. E a gente vai finalizar ou vai dar continuidade a aula 11, que é falar sobre a Casa da Curva, que é esse desenho aqui. E depois a gente vai dar continuidade a esse desenho aqui, que é um outro desenho sobre um outro conto, que é A Tragédia de Arum. É exatamente isso. A gente vai falar sobre muitas questões de generosidade, de acolhimento, de abraço, de fé, né? E aí a gente vai estar falando no outro vídeo, nos próximos vídeos. Mas hoje, na aula 12, a gente vai dar continuidade desse desenho. Muitas pessoas já estão perguntando assim, lá no Instagram, lá no Facebook, mas esse desenho já está tão bonito. Você precisa finalizar? Preciso. Ele na verdade, a beleza dele incomoda um pouco a minha pessoa, porque ele não está falando de coisas belas. Essa árvore fala de coisas muito, muito, muito potentes, muito difíceis, muito violentas que aconteceram na época da escravidão, com muitos escravos no Brasil, principalmente na Bahia. Essa história se passa na Bahia, em Salvador. E é isso. Se você quiser saber mais sobre os desenhos que estão rolando aqui no canal, se inscreve ou vai ver os outros vídeos, verifique se é interessante para você, se você é artista, se você gosta de pinturas com canetas esferográficas, enfim. Faça esse tour pelo canal e veja se você se interessa. Então hoje vamos dar continuidade nesse desenho, que é falar sobre esta árvore da Casa da Curva. Vamos que vamos? Essa história, a Casa da Curva, vai contar sobre dois escravos de nações diferentes que se tornaram amigos em uma casa, em uma senzala no Brasil, que é o Bento Rio Grande, que era de uma nação africana, diferente da Elias das Folhas, que era de uma outra nação, que provavelmente na África eles eram inimigos. Na África eles brigavam entre as suas tribos, entre seus reinos, e no Brasil tiveram que dormir acorrentados lado a lado e que se tornaram amigos ou por exigência das coisas, ou por necessidade, ou por empatia, ou por descobrir outras questões que o fizeram estar muito amigos. O Bento, ele é um africano escravizado que sempre desejava a liberdade e sempre tentava fuga e sempre tentava reuniões na senzala com os outros africanos. E o Elias das Folhas, ele sempre ponderava, ele nunca queria se meter em confusão, ele nunca queria participar. E o Bento aceitava isso. Quem quer, quer, quem não quer, não quer, e vamos que vamos. E aí o Bento, uma certa noite, organizou a fuga e muitos africanos foram com o Bento Rio Grande para o mato. Saíram correndo para o mato, conseguiram se safar das correntes e tudo, e foram para o mato. Só que o que eles não sabiam é que tinham outros africanos que delataram esse plano, e os capangas do senhor já estavam na emboscada para pegar o Bento. Pegaram o Bento e pegaram todos os outros escravos fujões, levaram para essa árvore, que era uma árvore muito conhecida, cheia de cordas, penduraram o Bento e esses outros escravos de ponta cabeça, deixaram eles nus na árvore, deixaram de um dia para outro. Os cachorros dos capangas, eles estavam já 2 dias sem comer, propositalmente. E o que o senhor de engenho faz é chamar todos os outros escravos para ver a tortura que vai acontecer ali na árvore, né? Chegando na árvore, os capangas, com as facas e os facões, começam a tirar filetes de pele dos escravos, do Bento, e dá para os cachorros comerem. É uma história que, de fato, deixou
todos aqueles outros escravos traumatizados e deixou o Elias das Folhas também traumatizado porque viu Bento sendo torturado. Agora uma questão é certa, a escravidão continua sendo um tema contemporâneo, as pessoas são dilaceradas, são violentadas de outra forma, e o Elias das Folhas, esse homem ponderado, este africano ponderado, que contemporaneamente consegue se adaptar às exigências do mercado, às novas formas de escravidão, às novas formas de subjugação dos seres humanos, do ser humano, e ele consegue, o Elias, até hoje, deixar vivo essas histórias e deixar vivo a sua ancestralidade e seu sobrenome para os seus netos, os seus filhos e tudo mais. Então eu vejo que é uma história que fala sobre uma crueldade muito intensa de uma época muito próxima à nossa. 400 anos, 450 anos é muito pouco tempo. A gente ainda vive estas relações de violência, de trabalho, de escravidão, de medo até hoje. E essa imagem da árvore é uma imagem que se vê de baixo para cima em uma perspectiva onde que as cordas elas estão quase vivas, quase com o sangue ali, né? O sangue batido nessas cordas, elas fazem com que essas cordas tenham uma alma própria, quer dizer, elas tenham vida própria, elas escondem histórias, né? Elas escondem histórias. Uma questão que eu venho me perguntando muito aqui em Portugal, vivendo já há mais de 6 anos aqui em Portugal com a minha filha, são as minhas relações de trabalho, né? Quando eu vou para um trabalho, quando eu sou contratado para uma empresa. E aqui, quando a gente fala contratado para uma empresa, não se iludam, a gente vai trabalhar em subempregos, como fábrica, restaurantes, limpeza. Quando todo mundo vai embora, é o imigrante que vai lá trabalhar na limpeza de uma fábrica, na limpeza de um restaurante, e que o imigrante, não só brasileiro, mas paquistanês, tailandês, indiano, mexicano, venezuelano, enfim, todos esses imigrantes que estão aqui em Portugal e que de alguma forma trazem essa bagagem da escravidão contemporânea para um país, que é Portugal, que já tem nas suas entranhas esse DNA da escravidão, este histórico ancestral de escravizar o outro. Então, o que Portugal vive hoje e o que nós imigrantes vivemos hoje sobre esses efeitos do passado, o passado próximo, é latente nesse quadro, é latente nessa pintura. Essa pintura é atual, essa pintura é contemporânea. E eu, em um outro livro que eu escrevi para Valentina, eu deixo claro 3 erros que a gente sempre comete no trabalho. O primeiro é: nunca confunda colegas com amigos. E o Elias das Folhas não foi o que delatou o Bento Rio Grande. Foram outros africanos que delataram ao senhor a fuga do Bento. Quando as coisas apertarem, a maioria vai se proteger. E se isso significar te deixar na mão, não vão pensar 2 vezes. O segundo erro no trabalho é: evite expor sua vida pessoal. Não compartilhe seus planos, sonhos ou problemas. Quem fala demais dá munição para que os outros usem contra si mesmo. Boca fechada não entra mosca. A gente no Brasil aprende muita coisa com a filosofia e com as experiências dos mais velhos e com as experiências dos nossos ancestrais africanos. O Elias das Folhas é prudente, ele fica em silêncio, ele não delata o amigo, são outros africanos que delatam ele, mas ele fica ali prudente. E é por isso que o seu nome, o seu sobrenome, hoje corre vivo na ancestralidade de vários africanos e de vários descendentes de africanos hoje em diversas partes do mundo, principalmente no Brasil e em Portugal. Até a próxima aula.